Você já parou de rolar o seu feed no TikTok porque você viu uma oferta que você nem sabia que você precisava? Você nem sabia que aquilo existia? E quando você se deu conta, aquele produto estava no seu carrinho? Você não deu sorte de encontrar aquele produto milagroso. Isso é o algoritmo brincando com você. É a lógica de como o TikTok vende. E se você entender essa lógica, ela vira uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje para vender semijoias, mesmo que está começando hoje, do zero, mesmo sem ter milhares de seguidores. E hoje eu quero te mostrar como essa estrutura funciona. E o mais importante, como a gente pode adaptar ela para o nosso mercado de semijoias. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Original Cast, o seu podcast preferido sobre o mundo das semijoias e acessórios. Meu nome é Giuliana Manginelli, todo mundo me conhece, me chama de Gil, e eu vim trazer tudo o que eu aprendi, errei, estudei nesses 17 anos que estou no ramo de semijoias. Tudo que eu gostaria de ter aprendido ou escutado lá no comecinho e teria me evitado umas dorzinhas de cabeça. E eu sei que muita gente está muito feliz com o meu episódio de hoje, porque eu recebi nos comentários, vários pedidos de como funciona o TikTok Shop, como a gente pode aplicar ele no mundo de semijoias. E eu vou confessar que eu demorei um pouco para vir aqui, porque eu não entendia muito sobre o TikTok. É uma ferramenta nova, eu sou especializada em outras plataformas, TikTok é também novo para mim, mas eu abri uma conta no TikTok, a Original está agora no TikTok Shop, então eu fui estudando, comprei alguns cursos, então eu fiz na verdade aqui, gente, um resumo de tudo que eu aprendi, tudo que eu vi no TikTok, eu vim trazer mais uma vez mastigadinho para vocês, porque eu vejo que hoje o TikTok é uma ferramenta que deve ser utilizada, porque ela é o futuro. Pelo menos nos próximos anos aí vai ser usado muito TikTok Shop, então a gente tem que aprender a surfar nessa maré. A gente precisa primeiramente entender como que funciona essa ferramenta, para depois a gente conseguir escalar as nossas vendas no TikTok. O TikTok Shop, ele é diferente dos outros marketplaces e de qualquer canal de aquisição que você já conhece, porque ele vende por descoberta e não por busca. Quando você entra na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee ou no Google, enfim, você está procurando um produto. Então você vai lá e digita o produto e você faz comparativo entre os produtos. Então vamos supor, eu estava procurando ontem creatina, né? Procurando creatina para eu comprar. Eu entrei em alguns sites, pesquisei as creatinas, fui lendo resenha, vi método de pagamento, prazo de entrega, valor, enfim. Fiz tudo isso, comparei. E aí eu fui lá e escolhi a creatina que entregava mais rápido. Essa foi meu critério de escolha. Já no TikTok, a pessoa acaba comprando algo que ela nem sabia que ela queria ou que ela precisava, porque não acontece por busca, acontece por descoberta. Então, eu descubro um produto ali e através do vídeo desse produto eu sou encantada. Eu gero o desejo e finalizo o meu pedido todo ali de forma instantânea, sem sair do aplicativo do TikTok. Então, pro TikTok, o seu conteúdo tem que gerar desejo antes da comparação. Como assim, Gil? Exatamente o que eu acabei de falar da creatina. Eu entrei em 3 sites diferentes, eu comparei as creatinas, eu comparei os prazos de entrega, eu comparei as formas de pagamento, e aí eu escolhi o que melhor cabia para mim e na minha urgência do momento. Agora, quando a gente está no TikTok, a gente compra no impulso, a gente compra por desejo, a gente não tem esse tempo de comparação. Então, o nosso conteúdo ele tem que estar muito mais focado em gerar desejo e até um conteúdo demonstrativo sobre algum produto do que comparativo. E o que eu entendi nas nossas vendas do TikTok, que os produtos que mais vendem no TikTok são aqueles que os vídeos são extremamente demonstrativos, onde o produto que você está filmando, mostrando ali, ele simplesmente em um vídeo só, ele mostra exatamente como usar, quais são os benefícios, quais são as dores, o que ele pode solucionar na vida do cliente, é tudo muito rápido e muito fácil. E o legal do TikTok é assim, quando você produz um bom vídeo, ele entrega para todo mundo. Mesmo que você não tenha seguidor, que você não tenha ali tempo no TikTok, ele começa a distribuir para todo mundo. Porque o que vale no TikTok não é você ter seguidor, você tem audiência, é a retenção de tela. É o tanto de tempo que as pessoas param para ver o vídeo que você posta. Então, não precisa ter audiência, o foco é a retenção. É o tempo de tela que aquele vídeo em específico teve das pessoas olhando. Então, antes de pensar em vender no TikTok Shop,
Esse vídeo é tanto focado para as marcas que querem vender, quanto para os criadores de conteúdo que querem criar conteúdos que vendam. Tá, mas antes de sair filmando qualquer peça que você tem aí no estoque que está parada, que você quer vender, você precisa responder 6 perguntinhas básicas ali. E elas valem tanto para quem tem a marca própria, quanto para uma revendedora que quer criar conteúdo para vender o seu produto, que são as famosas afiliadas, que a gente vai falar mais para frente delas. A primeira pergunta a ser feita é: qual peça do meu estoque tem maior chance de prender a atenção do meu telespectador? Não é sempre a peça mais cara ou a que você mais gosta. É aquela que causa um impacto visual, um brinco maior, uma combinação de anéis, uma choker que muda o decote. Então não é a peça mais vendável, a mais bonita, é aquela que vai chamar mais atenção, porque imagina, é retenção de atenção, é retenção de tela. Então a cliente precisa olhar, precisa se interessar em 3 segundos por aquela peça que ela está vendo. Por exemplo, a joia que eu mais vejo no TikTok Shop agora é aquele brinco da Virgínia. Então, o brinco da Virgínia já faz a gente ter um tempo de tela maior, porque a gente olha, porque a gente está vendo todo mundo usando. Então, nos interessa ter um brinco desse também. A segunda pergunta: essa peça que eu vou postar, ela vai resolver alguma dor da cliente de forma visual? Pensa em quantas mulheres ficam em dúvida de como combinar um brinco grande com um colar pequeno, ou um colar grande com qual brinco combina, como usar mix de anéis, qual o melhor colar para algum tipo de decote, ou eu vou usar um penteado específico, qual é a joia específica para aquele penteado. Então, esse produto vai resolver alguma dor assim visível para o cliente? Terceira, qual cena vai mostrar o valor da minha peça em segundos? Por exemplo, se eu falei que a tarraxa mágica vai deixar o brinco super preso na orelha, que vai deixar minha orelha mais jovem, eu preciso mostrar um brinco sem tarraxa mágica e com a tarraxa mágica. Se eu falo que um brinco faz o efeito lifting no rosto, eu preciso mostrar eu com um brinco e sem um brinco, mostrar o efeito que ele causa no nosso rosto. Então, tem que em poucos segundos mostrar a diferença visual que causa aquela peça, aquele impacto que tem. Quarta pergunta: qual objeção poderia travar essa compra? Então, antes de gravar, pensa no que a pessoa vai pensar para não comprar. Vamos supor, essa peça vai oxidar, vai dar alergia, ela é muito pesada para usar no dia a dia? Se você responde isso dentro do próprio vídeo, você já elimina barreiras antes delas aparecerem nos seus comentários. Quinta, quem consegue demonstrar essa peça com naturalidade? Se é uma peça para o dia a dia do trabalho, mostra alguém no ambiente de trabalho. Se é uma peça de festa, mostra o contexto da festa. A demonstração precisa ser real para não parecer que é publicidade. Então, é peças reais com pessoas reais. E é por isso que as afiliadas estão tão assim famosas, porque são pessoas reais divulgando seus produtos. Começou lá no Instagram com as UCGs, você lembra? Aquelas influencers da vida real. E o TikTok só aprimorou isso. E essa é essa pergunta que a gente mais esquece é: se esse vídeo viralizar amanhã, a sua operação está pronta? Você tem estoque daquela peça? Você consegue despachar dentro do prazo? Quando você entra no TikTok, você tem pontos, você tem 200 pontos. E conforme você vai ferindo as regras da empresa, você vai perdendo os pontos até que sua loja é banida. E eles são super criteriosos em relação a isso. Então, se você promete ter estoque e não tem, você é penalizado. Se você promete entregar no prazo e não cumpre, você é penalizado. Se você posta vídeos com caráteres assim que não são coisas boas que você pode falar na internet, você é penalizado. Tudo é penalizado. Então, você precisa também prestar atenção nas regras e cumprimento das regras para você não ter sua conta aí banida depois de um tempo. Porque você perde todas as suas vendas. Você perde o dinheiro que estava na sua conta do TikTok, porque eles excluem e você não tem nem com quem falar. E aí, quanto menos pontos você tem, para menos pessoas você aparece. Eles te penalizam entregando o seu vídeo para menos pessoas. Eu verdadeiramente percebi agora que eu estou com o brinco da Virgínia, que eu falei para vocês agora cedo, tá super hypado no TikTok Shop. Esse é da Original Joias, fabricação própria. Tivemos reposição dele, então quem quiser já comenta aqui no vídeo que eu mando o link para vocês. Tá, respondi as 6 perguntas. Eu vou escolher o melhor produto que eu vou anunciar no TikTok. Muita gente vai escolher qual? O produto que tem maior margem, o produto que é mais barato. Você tem que entender que não é isso que vai vender. Para mim, o meu TikTok só parece coisa cara. Só parece bolsa de R$1.000, só parece móvel não sei o que lá, só parece motinha elétrica.
Quem fala que TikTok só vende coisa barata é porque o seu algoritmo entendeu que você compra coisa barata, porque o meu só parece coisa cara. Mas enfim, para escolher o produto, tem que ser o produto que eu falei, tem que chamar a atenção, você tem que ter capacidade de poder entregar aquele produto em larga escala, mas o principal para você viralizar e vender é a sua capacidade de repetição. Não é apenas um vídeo que você posta que vai dar certo, que vai gerar vendas. Lá é assim, são vários vídeos do mesmo produto. Não adianta colocar um estoque de 200 peças. Foque em 5 peças iniciais, foque em conteúdo delas e tenha repetição de conteúdo. De 10 conteúdos, 1 vai dar visualização. De 50, 5 vai dar. De 100, 1 vai viralizar. A gente tem que ter a capacidade de não desistir. Porque, gente, o TikTok é assim, é muita demanda, é muita oferta, o tempo todo tem vídeo lá. Então você tem que insistir, ter a repetição de conteúdo até um viralizar e dar certo. Então você precisa escolher um produto que tenha essa capacidade de repetição. Porque o quê? Vai significar que você tem um produto que ele é altamente versátil, que ele combina com tudo, que você consegue usar com tudo. Vamos falar desse brinco. Esse brinco Virginia é um brinco 3 em 1. Eu consigo usar ele 2 em 1 igual tá aqui. Eu consigo tirar a parte de baixo e usar só o ponto de luz. Então eu consigo já montar vários looks diferentes, consigo usar para várias ocasiões diferentes, cabelo preso, cabelo solto. Então um produto que te permita fazer vários vídeos repetitivos de maneiras diferentes de usar o mesmo produto é um vídeo que com certeza vai dar muito mais engajamento que os outros. E o importante, gente, é a demonstração, tá? É você tirar a peça, você colocar a peça, você mostrar, demonstrar como aquela peça vai ser usada, vai ser reutilizada. Então não é só falar, é demonstrar. Então uma peça bem escolhida te gera essa possibilidade de produzir uma quantidade maior de vídeos. Isso não serve somente para você, mas principalmente para os seus afiliados. Se ele receber uma peça que ele consegue fazer 10 vídeos diferentes, é muito melhor para você do que ele produzir um vídeo somente de uma peça. Então, isso é muito, muito importante. É um ponto super importante, é você escolher os modelos que vão ser demonstrados. Foque neles para depois você começar a escalar e expandir. Então, agora a gente vai se aprofundar e vai pensar em quais são as funções de um vídeo vendedor e como um vídeo vendedor pode ser criado no TikTok Shop. A primeira coisa é, o vídeo precisa parar a rolagem do feed. O que é isso, Gil? Tô lá rolando meu feed, olhando o que está aparecendo, eu vou olhar o seu vídeo e vou parar. Esses 3 segundos que eu parei, o TikTok já entendeu que aquilo lá é interessante para aquela cliente. Vai mostrar muito mais daquilo para ela. Ela vai começar a ter uma abordagem assim, ó, muito agressiva daquele produto até ela comprar. Então o vídeo sempre vai precisar abrir com alguma curiosidade, ou alguma identificação, ou alguma tensão. E esses primeiros 3 segundos são muito importantes para que a pessoa pare o que está fazendo e assista o seu vídeo. Porque ela vai parar a vida dela, o tempo dela para ver o seu vídeo. Segunda coisa, tornar o benefício visível. Lembra que eu falei lá da tarraxa mágica? Não adianta falar assim, essa tarraxa aqui, ela ergue a orelha, ela faz o brinco não ficar caído, ela faz a orelha ficar mais jovem. Eu preciso mostrar isso acontecendo dentro do vídeo. Então eu vou trazer um problema no sentido, você tem problema em usar brincos grandes? Sua orelha fica caída e rasgada? Trouxe um problema. Eu tenho a solução. A tarraxa mágica, olha a diferença de uma orelha e da outra. Eu mostro uma orelha sem a tarraxa mágica, outra com a tarraxa mágica. Trouxe um problema e trouxe uma solução demonstrativa. O terceiro ponto do seu vídeo vendedor é já reduzir as objeções de início. Então eu trouxe o problema, trouxe a solução e vou trazer as objeções. Normalmente as objeções são meio padrões. Vamos supor, será que esse produto funcionaria para mim? E aí você coloca várias pessoas usando tarraxas mágicas, diferentes idades, enfim, diferentes orelhas, você posta lá a tarraxa mágica. Será que essa peça chega rápido? Você fala, olha, gente, comprei num dia, chegou já no outro. Você já tirou a objeção do prazo. Todo mundo falava que esse produto funcionava super bem e eu resolvi testar. E aí você também trouxe a objeção que é da confiança e a credibilidade. E eu não acreditava que isso era verdade até realmente provar essa tarraxa mágica. Você trouxe de novo ali a questão da confiança, a pessoa que acha que não pode funcionar com ela. Enfim, é você entender quais são as objeções do consumidor e já encaixar isso no seu vídeo também. E aí, quando a gente fala sobre esses vídeos vendedores, a gente fala muito sobre ângulos. Às vezes as pessoas falam,
Ah, mas eu tenho um produto que eu não sei como eu consigo fazer tanto vídeo sobre ele. É um ponto de luz muito simples. E aí, quando a gente fala sobre esses vídeos, a gente fala muito sobre ângulos. Às vezes as pessoas pensam, ai, mas eu vou saturar as pessoas com muito conteúdo sobre o mesmo brinco. Ai, porque eu não tenho ideias para produzir tanto conteúdo sobre a mesma peça. Nós temos uma coisa que se chama estrutura dos 10 ângulos, que eu vou trazer para vocês mais sobre isso, que ela é fenomenal. Existem pelo menos 10 ângulos diferentes que você pode usar para falar da mesma peça sem repetir o vídeo, sem cansar quem te acompanha. O primeiro ângulo é a transformação, como estava o look antes e depois da peça. O antes ou depois, o Get Ready With Me pode ser também. Uma mão sem nada, depois uma mão com os anéis, um decote simples, depois com uma choker encaixada. Transformação sempre funciona, porque o antes e depois é muito fácil de entender em poucos segundos como aquela peça pode agregar na sua vida. O segundo ângulo é a dor cotidiana, aquela irritação que se repete toda semana. O brinco que machuca a orelha no fim do dia, correntes que embolam, o anel que fica girando solitário no dedo o tempo todo, o aro que comprou errado. Quando você nomeia essa dor, quem está assistindo se reconhece na cena. Então, identifique ali pelos seus clientes quais são as principais dores, as dificuldades que elas têm em escolher uma semijoia ou usar uma semijoia e traz isso também como um ângulo para mostrar que seu produto realmente funciona. Terceiro ângulo é demonstração prática. Então, mostrar a peça funcionando sempre convence mais do que falar sobre ela. Então, molha na piscina, testa o brilho na luz, mostra o fecho na mão como que abre, mostra o peso da peça. Então, você mostrando a peça, mostrando detalhes, mostrando a pedra, mostrando que é orgânico, mostrando que é um brinco duplo, demonstrar é muito melhor do que simplesmente falar. Quarto ângulo é a prova social. Reagir a um comentário de um cliente satisfeito, mostrar uma foto que ela mandou para você por um print. Isso tira a venda das suas próprias costas e coloca no seu cliente, quem já comprou. Então, a prova social é um ângulo poderosíssimo que você nem demanda tanta energia. Quem está demandando, quem comentou, quem falou, foi seu cliente. Você simplesmente compartilhou com as pessoas. O quinto ângulo é a comparação. Então, muito legal você pegar a sua peça com acabamento fino, banho brilhante, colocar do lado do quê? De uma bijuteria. Fazer um teste, usei um mês a minha semijoia e um mês um colar de bijuteria junto. Olha só como ficou e coloca o banho das duas. Mostra a pedra, o que é uma zircônia, um strass do lado um do outro. Então, essa comparação de produto que é ótimo, que é o seu, e um não tão ótimo assim, também é um ótimo ângulo de vendas. O sexto é objeção direta. Então, grava um vídeo respondendo a dúvida que mais aparece nos seus comentários. Dá alergia? Contém níquel? A peça escurece com o tempo? Será que ela chega rápido? Então, pega essas perguntas que as clientes fazem e transforma isso em um vídeo, um conteúdo, você já sanando aquela dúvida que pode ser de várias outras pessoas. O sétimo ângulo é a ocasião de uso. Então, é a mesma peça, você usando no trabalho, na igreja, num jantar, numa viagem. Quanto mais contextos você mostra, mais fácil fica para a cliente se imaginar usando aquela peça em um momento específico da vida dela. Então, traga vários ambientes que ela consegue usar aquela peça de forma super simples. Oitavo ângulo são os bastidores. Mostrar os processos, a fabricação, o motivo por ter escolhido aquele modelo, a sua curadoria. Isso é um ângulo em que a Original Joias tem muita vantagem, porque a gente mostra a fabricação, mas vocês podem usar isso, você embalando o pedido, você embalando um cliente que comprou aquela peça, você pega a peça, coloca na caixinha, embala, você enviando para o cliente. Então, bastidor de como você escolheu aquele brinco, vendeu aquele brinco, entregou aquele brinco, aquela peça, também é um ângulo fenomenal. O nono gancho é a curiosidade. Então, vamos supor, você vai falar assim, eu não sabia por que essa peça vendia tanto até eu usar. Ou agora eu sei porque está todo mundo me pedindo tanto esse brinco. Ou agora eu sei porque que a Virgínia usa esse brinco como queridinho dela, porque todo mundo fala tão bem sobre esse brinco. Então, a curiosidade prende a pessoa até o final do vídeo, as famosas fofoqueiras. E o décimo gancho é a oferta. No final, sempre precisa existir um motivo para a cliente comprar agora. Pode ser reposição, pode ser peça limitada, pode ser uma combinação de kit, pode ser uma condição especial naquela semana.
Então, sem esse empurrão final, a pessoa se encanta, mas ela esquece de fechar o pedido. Então, por que a gente fecha tanto pedido no TikTok? Porque tem cupom. Cupom de desconto e fica lá um cronômetro nos próximos 2 minutos, nos próximos 10 minutos. Tem um cronômetro que vai ali, ó, tá vendo o tempo passando e seu cupom de 10% acabando. Você fala, meu Deus do céu, se eu não fechar essa venda, eu vou ficar sem meu cupom, não sei o que lá. Então tem que ter uma oferta. A TikTok é especialista nisso. Ai, Gil, mas eu não quero aparecer, eu não quero gravar vídeo, eu não sou boa de gravar conteúdo, não quero entrar nisso, mas eu quero me aventurar no TikTok Shop. O que eu faço? E aí que entram as famosas afiliadas. O que são essas afiliadas? São pessoas que vendem para vocês sem vínculo nenhum. Basicamente, você envia um produto para elas, elas vão vender aquele produto e serão comissionadas. Elas não vão ter estoque, elas não vão enviar para o cliente, elas vão simplesmente divulgar o seu produto na página delas, marcando a sua loja e o seu produto. E aí vai chegar o pedido para você, é você que vai entregar, é você que vai receber e essa pessoa é comissionada dentro da própria plataforma. Então, quando você cria a rede de afiliados, que tem lá no TikTok Seller, que é a plataforma que você se cadastra para o TikTok Shop, lá no TikTok Seller você tem a rede de afiliadas. Você vai cadastrar, vai colocar a comissão que você deseja para cada afiliado, você vai abrir a sua loja para as afiliadas te conhecerem. E é exatamente isso, você pode vender com estoque com elas ou sem estoque com elas. Como assim? Você pode tanto enviar uma peça ou enviar uma foto. Mas por ser semi-joia, gente, eu sei que é um investimento, mas vale muito mais a pena você enviar os modelos para ela trabalhar. Por isso que eu falei, foque poucos modelos de início para você entender como funcionam as suas vendas. A maneira mais fácil de conseguir afiliados é produzindo conteúdo, é produzindo os vídeos vendedores que eu falei para vocês, porque as afiliadas acham você, se interessam pelo seu produto e fazem elas quererem vender. E querer vender é o melhor pontapé que tem, porque elas se interessaram pelo seu produto, elas estão engajadas para vender o seu produto. Então, é a melhor maneira, mas você consegue achar afiliadas pelo próprio TikTok, você vendo pessoas divulgando produtos, ou na própria central de afiliados lá do TikTok Seller que eu falei, tem um ranking das afiliadas que você pode escolher, chamar, oferecer o seu produto, oferecer a sua comissão, e aí você envia o produto, ela divulga, ela mostra o produto no corpo, mostra como o produto pode ser utilizado, ela pode fazer live e vender o seu produto, e aí você pode combinar com ela. Ela pode ficar com a peça, se ela não vende, ela te devolve a peça. Tudo isso é muito bem estruturado no TikTok. Você pode fazer a famosa amostra que chama, que você envia uma peça. Se a pessoa vende aquela peça, ela pode ficar com ela. Pode ser uma forma de benefício para ela. Ou ela te devolve, é a escolha tua. Mas é sempre melhor ela ter as peças em mãos para poder divulgar da melhor maneira. Afinal, a semi-joia é para a gente vestir, é para a gente usar, é mostrar a transformação. E quanto mais afiliados fazem vídeos sobre aquele mesmo produto, mais aquele produto é entregue para pessoas totalmente diferentes. Então, as suas vendas aumentam muito e mais afiliadas querem revender o seu produto. É uma bola de neve, e é uma bola de neve que precisa ser controlada, senão ela sai do controle. Por quê? Do nada, gente, tudo estoura. As coisas viralizam. E aí, como eu falei lá no começo, como que está o seu estoque? Você tem que estar preparado para absorver a demanda que vai ter daquele produto. Então, não comece já querendo abraçar o mundo. Comece escolhendo uma revendedora, 2 afiliadas, escolhe um produto, 2 produtos e faça um estoque daquele produto. Confie naquele produto. E aí você joga na mão delas e deixa a magia acontecer. Aí que entram as parcerias com fornecedores confiáveis, que vão te entregar no prazo, que vai ter na pronta entrega, que vai ter uma qualidade boa, porque se der algum problema numa qualidade, na mesma velocidade que você cresceu, você pode decair. Então, o TikTok, como ele é muito aberto, muito exposto, todo mundo tem muito acesso a comentar, a reclamar, a compartilhar, o seu negócio precisa estar muito bem enraizado e protegido. Então, como eu falei, um fornecedor de qualidade, de confiança, Original Joias, você tem que estar com seu sistema de envios pronto, seu estoque pronto, nota fiscal tudo pronta. Ah, importante, você só vende no TikTok Shop com CNPJ, tá? Você não consegue ainda vender por CPF, então tem que abrir um MEI para poder vender no TikTok Shop.
Mas eu vi lá essa semana que eu fui abrir uma outra conta, fazer um outro teste, tem a opção de CPF e entre parênteses, em breve. Então eu acho que talvez em breve eles vão abrir para a gente vender em pessoa física, mas por enquanto é só CNPJ. Resumindo, no TikTok Shop você não compete por preço, nem por quem vai aparecer primeiro. Você compete por quem gera desejo mais rápido, por quem explica a peça em poucos segundos e por quem já responde a objeção antes mesmo dela nascer. Escolhe a peça certa, testa os 10 ângulos, transforma comentários em roteiros e prepara a operação antes de escalar. Ufa, quanta coisa, né, gente? Mas realmente é uma plataforma nova, tem muita coisa acontecendo e mudando. Mas se eu conseguir te trazer alguns insights, alguns direcionamentos para essa nova plataforma, que eu acho que é super promissora, já comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida também, que eu estou aqui para ajudá-los da melhor maneira. Um grande beijo e até a próxima semana.